amados com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, sabedor de que não mereço um convite tão honroso, mas quero agradecer ao pastor Samuel pela confiança, credibilidade, como também a toda a diretoria desta igreja, aos companheiros do ministério, e agradecendo ao pastor Heleno, um amigo que Deus pôs na minha história, no meu caminho, e tem guardado a nossa amizade debaixo do sangue de Jesus. Muito obrigado, amigo, pelo carinho, a receptividade que tem dispensado para comigo. Queridos, eu estava orando esses dias, ainda esta tarde, e lutando com Deus, mas era uma mensagem que não saiu do meu coração, uma mensagem que já há uns 15 dias tenho lutado, estudado, mas esta tem voltado constantemente ao meu coração. Eu quero compartilhar convosco, trazendo-lhe uma mensagem de estímulo, de motivações, haja vista que nós estamos vivendo em dias em que a psicologia já aponta que daqui para 2020 a doença do século será a depressão, por conta da desvalorização do ser humano, na ótica humana de verdade. Eu quero ler o capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4 é um texto conhecidíssimo, que se torna quase que textual das nossas igrejas, e tão conhecido no Velho Testamento, que diz o seguinte: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Esse texto quero tomar por base para falarmos acerca de recomeço. Haja vista que, queira quer não, ao passar do tempo, vai embora alguma coisa, e na maioria das vezes o tempo causa lacunas, causa brechas, decepções, que aparentemente na ótica humana o quadro se torna quase irreversível. Então eu quero tomar por base esse texto para falar sobre recomeço. Quando nós observamos o texto em apreço, dá-se-nos o direito de conciliar, e quero pedir a vossa permissão para voltar à história, pois quando nós observamos o livro do Êxodo, capítulo 23, 24, a Bíblia nos mostra que Deus propôs ao povo, por intermédio de Moisés, uma aliança, e esta aliança, obviamente, de fidelidade. Deus prometeu ser fiel ao povo e o colocar na terra prometida, e o povo, por unanimidade, responde a Deus através de Moisés que seria fiel. Aquela aliança foi selada com sangue de novilhos, e estavam presente a geração futura. Mas o contexto nos mostra que quando Deus coloca o seu povo na terra que prometeu, o povo se conchavou com os cananeus, perdeu a identidade. Então a Bíblia nos mostra que a partir daquele momento, aquela geração
começou a andar em altos e baixos. E eu quero ater-me num detalhe, em um ponto, em um caos, para externar esse sentimento de recomeço. A Bíblia nos mostra que os judeus chegaram a um caos de insensibilidade. Os judeus chegaram a um patamar de ausência de Deus tão cruel, que feriram a sensibilidade de Deus, a ponto de que o profeta Abacuque, ele menciona esta situação como contemporâneo destes acontecimentos. O profeta Abacuque, ele entra em evidência trazendo uma preocupação, porque ele percebeu que Jerusalém, os judeus já não eram mais como antes e já estavam distantes da presença de Deus. Abacuque percebe que as 4 camadas principais de Israel, ou as demais camadas, haviam também se ludibriado com os cananeus, o pecado, a insensibilidade perdurava cada vez mais. Então Abacuque, em vez de reclamar, ele tem uma coragem audaciosa, porque a Bíblia diz que ele se enclausura em um período de oração. A oração, que é um diálogo entre duas pessoas, com tempo de falar, com tempo de ouvir. Então a Bíblia nos mostra que Abacuque começa a orar a Deus pelo um grande avivamento, para Deus intervir, para Deus mudar o quadro daquela situação. O interessante é que Deus não ouviu Abacuque, e ele se desespera, porque quanto mais o dia passava, mais coisas horríveis ele ia vendo. Aí ele sai do período da oração e entra num período de desespero, de clamor, de grito, de violência, e Deus não responde. Então ele faz menção de promover e provocar a Deus. Quando ele começa a descrever, ele diz: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me responder? Aí ele abre o leque, ele diz: a coisa está feia aqui dentro. O povo está fazendo o que quer, está andando do jeito que quer, a contenda, a litígio, a confusão todos os dias, ninguém está nem aí, a lei se afrouxou e parece que o Senhor não toma providência. Aí Deus resolve responder a Abacuque, e a resposta de Deus para Abacuque parecia ser favorável, porque Deus percebeu que era necessário um grande avivamento para mudar aquela situação. Aí Deus diz a Abacuque: eu vou fazer uma coisa tão maravilhosa dentro de Jerusalém, que quem ouvir não vai acreditar. Aí Abacuque, na ótica humana, dá-se a entender que ele se alegra. Aí quando Deus revela o projeto, Abacuque se desespera, porque Deus diz a Abacuque: eu vou usar os caldeus, os babilônios, a nação mais cruel, mais em ascendência daquela época. Deus diz: eu vou usar os caldeus, Abacuque, para punir o meu povo e trazer avivamento. Deus faz descrição das características. Ele diz: Abacuque, os soldados dos caldeus são mais ferozes do que o lobo da tarde, os seus cavalos são mais rápidos do que o leopardo, e eu vou usá-los para despertar o meu povo. Aí Abacuque não quer aceitar, e ele diz: Senhor, tu vai usar uma nação ímpia mais do que nós para punir o teu povo. Aí Deus diz: eu vou. Aí Abacuque entra num período de queixas. No meado do capítulo 1 para frente, ele entra num período de queixa com Deus. Vai resposta, vem resposta, vai pergunta, vem resposta. E Deus não desistiu do projeto, porque para ter avivamento tem que ter conselho, para ter avivamento tem que ter juízo, para ter avivamento tem que ter comprometimento, tem que ter coração quebrantado, tem que mudar de atitude. Aí Abacuque diz: então Deus, eu vou me impor na terra de vigia, e vou ver se o Senhor quer falar comigo, eu vou ver se eu entendo a tua palavra. Aí ele volta para a oração, e no capítulo 3 ele entende que era necessário, e ele começa a fazer as maiores declarações de fé e de confiança em Deus de toda a Bíblia. Ele diz: Senhor, ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no meio dos anos e a faz conhecida. Veja que ele começa a cantar em louvor, oração em louvor, e ele faz
ainda que a figueira não floresça. Veja que ele usa 3 árvores perenes que dá fruto todo o tempo. Ele usa a força da economia judaica, que na ótica humana era impossível faltar boi, faltar ovelhas, porque a pecuária e a agricultura era a força máxima da economia judaica. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que não haja fruto na vide e o fruto da oliveira brota, ainda que os currais não haja vaca e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ele estava dizendo: Senhor, manda bronca, mesmo que tudo isso aconteça, todavia eu vou esperar no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele entende que era necessário. Abacuque sai do cenário, e no mesmo contexto patriarcal vem Isaías. Veja que a coisa estava tão feia que nenhum profeta queria mais profetizar. Não haveria credibilidade. A monarquia não tomava providência. A camada jovem havia perdido o desejo sacerdotal e de guerreiros. A camada feminina, que é a camada especial, as filhas de Sião e as filhas de Jerusalém, começaram a imitar as filhas de Canaã. Ninguém sabia mais quem era quem. Isaías diz que as filhas de Sião colocavam cabelos pintados como as filhas de Canaã, colocavam vestidos de luxo, cinto de couro com fivela de ouro, colocavam um perfume afrodisíaco no pescoço e saíam com o pescoço endurecido, com a cara com todo tipo de maquiagem, e saía rebolando, cascaveando, feito cavalo, e não queria ser divertida. Então ninguém tinha até coragem de falar lá dentro. Aí Deus vai lá no palácio e ouvia, e dá esta visão a Isaías: olha o que está acontecendo, Isaías, olha como é que está o meu povo. O boi conhece o seu dono, Isaías, o jumento é manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me entende, Isaías. O meu povo não me conhece. Eu quero perdoar, eu quero evitar o juízo, mas ele não está nem aí. Ei, Isaías, diga a eles que se convertam a mim, diga a eles que se lavem das vossas imundícias, diga a eles aí que o pecado dele pode estar feito a escarlate, eu deixo o branco feito a branca lã, pode estar vermelho feito a carmesim, eu deixo o limpo como a branca neve, mas eu quero perdoar. Isaías, diga a ele. Isaías vê na visão eles como um corpo apodrecido, desde o pé da planta ao couro cabeludo, e o pior que eu não queria ser divertido. Aí quando adentra o capítulo 3, veja que na visão Deus já traz um juízo mais apertado. O capítulo 3 faz menção que agora Deus dá uma visão de juízo para dentro de Jerusalém. Aí é quando Isaías diz no versículo 24: escutais o que diz o Senhor, no lugar do perfume eu vou colocar carniça dentro de Jerusalém, no lugar dos cabelos pintados vou deixar tudo careca, no lugar do vestido de luxo vou colocar pano de saco, porque a presença, a sensualidade, a aparência estava tendo mais valor do que a simplicidade de Deus. Deus disse: no lugar da pintura vou deixar fogo, vou queimar a cara, e os jovens que estão se prostituindo eu vou matar a espada, para saber que em Jerusalém ainda tem Deus de santidade. Termina a visão. Veja que Deus chama Isaías em espírito. E no capítulo 6, quando morreu Reusia, ele disse que viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E qual era a pauta da reunião? Qual era a temática em evidência? Uma voz. Alguém que tivesse coragem de advertir
uma mensagem de recomeço, uma mensagem de esperança. Convertei-vos a mim, eu tornarei a vós. Ele dizia: o braço do Senhor não está encolhido e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Operando Ele, quem vai impedir? Arrependam-se, porque se qualquer um que se levantar contra vocês, tornar-se em nada. A minha destra os guiará e eu protegerei vocês. E ele começou a incomodar. Ele pregava arrependimento, e a verdade dói. É difícil ouvir a verdade. A gente corre, e quando a palavra atinge, incomoda. E Isaías começou a incomodar. A tradição revela que no período do rei Manassés, ele não suportou, ele desviado totalmente. Ele mandou calar a boca do profeta, calar a boca de Deus, mate-o cruelmente, para nenhum jovem mais ter desejo com profecias. Diz a tradição que serraram Isaías no meio, como se fosse um pedaço de madeira, parte do corpo para um lado, parte do corpo para o outro, e houve uma divulgação pública em todo Jerusalém, na circunvizinhança. Todo o assunto do dia era aquele, o jeito de matar Isaías, e ninguém se predispunha a tomar o seu lugar. O rei pegou fama, quando ele pensou que Deus tinha desistido, quando ele pensou que tinha calado a voz de Deus. Aí Deus vai lá na cidade sacerdotal, que era a cidade de Anatote, onde moravam os obreiros. Aí quando Deus chega em Anatote, entra na casa do sacerdote Ilquias e encontra o seu filho adolescente, e já nem faz pergunta, já entra dizendo: antes que tu te formaste na madre, eu te conheci. Antes que tu saísse do ventre, eu te santifiquei e te dei a profetas como as nações. A notícia era tão pejorativa que Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Não diga que não passa de uma criança, porque o que eu botar na sua boca você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai, e eu vou com você, não tenha medo. Jeremias entra no contexto. Veja a mensagem de Jeremias: arrependimento, advertência contra o pecado, para o juízo não vir. Jeremias falava bondosamente, a ponto que também incomodou os próprios conterrâneos. Capítulo 11, se você ler no final, o problema não está muito lá fora, às vezes o problema está dentro, porque os próprios filhos de Anatote diziam para ele: fecha a boca, para de profetizar, para de falar besteira. Esbufeteado fora, massacrado, jogado em cisterna, pisoteado, rejeitado, que a psicologia diz que é uma das piores ou a pior forma de você maltratar alguém, é rejeitado. Agora Jeremias entra num pouco, dá-se a entender uma visão bem rústica, no princípio de desânimo e de depressão. Ele começa a lamentar, reclamando de Deus, lamentando o dia que nasceu, lamenta o dia que aceitou ser um profeta. Ele diz: Senhor, tu me persuadiste, Senhor, tu me enrolaste, eu disse que eu não queria, mas tu foste mais forte do que eu. Olha a minha situação.
evaporar mais não. Jeremias é o oleiro fazendo vaso. E o interessante é que o vaso quebra na mão do oleiro. Aquilo assusta Jeremias, porque o oleiro é especialista. E o interessante é que com o mesmo barro, com o mesmo caco, nem cai da mão, o oleiro começa a refazer de novo, acreditando que ia dar certo de novo. Quando ele se assusta, aí Deus brada: Jeremias, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como fez esse oleiro, não posso fazer com vocês. Eu vou quebrar, eu vou apertar, mas eu vou refazer de tudo. O problema é que ele não avisa nada. Ele quebra, ele aperta. E muitas vezes a gente quer desistir e a gente reclama, mas fica tranquilo que ele é especialista em recomeçar, é especialista em refazer. Não demora muito. A Bíblia mostra que o exército que Deus prometeu a Abacuque, se não houvesse quebrantamento, agora ia entrar em evidência. A Bíblia diz, eu vou sintetizar, que os caldeus cercam Jerusalém. Agora a nação mais violenta, mais poderosa, belicamente falando, politicamente falando, cerca Jerusalém. Agora o tempo foi se resumindo, a situação foi ficando catastrófica, a ponto que não tinha mais exportação e nem importação. A crise foi assolando, e agora os víveres foram se acabando. Os soldados não tinham mais forças para resistir. O salmista 79, no Salmo 79, ele faz uma lamentação. Agora ele diz que a carniça, a putrefação, começou a tomar conta das ruas de Jerusalém. Jerusalém que era tão higiênico, Jerusalém que se um dejeto do corpo tocasse no outro, o outro já era imundo. Agora o salmista no Salmo 79, ele diz: Senhor, as nações invadiram a tua herança. Senhor, eles estão dando as carnes dos teus servos às aves do céu. Eles estão matando, Senhor, dando às bestas feras a carne dos teus fiéis. Ele diz: Senhor, eles estão matando os teus filhos, e o sangue deles corre como água no meio da rua, e não tem quem os sepulte. A carniça, a putrefação toma conta de Jerusalém. O exército adentra a cidade e já entra arrebentando, quebrando tudo, destruindo tudo, acaba com as casas dos nobres, destrói o palácio, destrói o templo. O orgulho de Jerusalém, o orgulho dos judeus cai por terra. E quando eu lembro das crônicas, quando eu lembro da história, era aquele santuário que era o orgulho de Jerusalém, era aquele santuário que quando eu ouvia o círculo de oração e aquela dupla cantando, me veio ao coração. Era aquele santuário que fazia as nações ter medo de Jerusalém. Era o muro e o santuário, porque eles sabiam que a adoração daquele lugar chegava no céu, e não tinha um Deus feito o Deus de Israel. Agora destruindo aquele mesmo santuário que em tempo de guerra, quando havia paz, em tempo de guerra, quando Israel estava bem com Deus, quando a glória de Deus estava lá dentro e o povo sensível, no tempo de guerra, diz crônica e a história que quando Israel saía para a guerra, que ia perdendo a batalha, aí o general só tinha uma única alternativa, e qual era? Pedir socorro ao sacerdote. Ele mandava uma carta em caráter urgencial para os sacerdotes e o sumo sacerdote. Quando o mensageiro entregava a carta, era um pedido de socorro, e eles diziam um pedido: sumo sacerdote, nós vamos perder a guerra, julgue os adoradores e os mande para o campo de guerra, senão Israel vai perder a batalha. O sacerdote reunia no santuário os levitas, os adoradores, os cantores, e eles saíam pingando azeite. Eles não levavam espada, saíam às pressas, não levavam lança, não levavam escudo. O que era que eles levavam, pastor? Eu disse que era no tempo de glória, o coração quebrado,
Israel ficou sendo o seu domínio e Judá o seu santuário. Aí a outra equipe atrás enchia o peito e gritava, o mar vermelho viu e saiu da frente, até o Jordão tornou atrás. O monte pulava feito carneiro e os solteiros saltavam feito cordeiro. Aí a turma da frente entrava na história e dizia, o que foi que tu viu ao mar que saiu da frente? Do Jordão, porque tu tornou atrás? Monte, porque tu pulava feito carneiro? Aí todos enchiam o peito e cantando dizia, trema toda a terra na presença do Deus de Jacó, que saiu da Deus e transforma os seixos em mananciais de água. Aí os inimigos se assustaram. Os inimigos se assustaram. Aí eles emendavam com o Salmo 115 e começavam dizendo, não a nós, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Porque as nações perguntarão, onde está o Deus desses adoradores? Eles cantando diziam, nosso Deus está no céu, faz tudo o que quer, na hora que quer e do jeito que quer, ele faz tudo o que ele apraz. Aí diziam, e os deuses dos nossos inimigos? Aí os adoradores enchiam o peito e diziam, é obra pura, obra da mão do homem, é feito de prata, de pedra, de ouro, de madeira. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, e não sai som da sua garganta. Semelhante a ele, seja todos que os fogem e os que o adoram. Aí a turma da frente dizia, o nosso Deus. Aí todos enchiam o peito e diziam, confia no Senhor, ó Israel, ele é o nosso escudo, ele é o nosso escudo. Crônica está escrito que Deus recebia o louvor e entrava na guerra. Deus nem questionava quando o louvor chegava lá, a adoração, ele descia no meio da guerra. E a Bíblia diz que ele confundia os inimigos, atrapalhava. Ou seja, em vez dos inimigos lutar contra Israel, Deus colocava algo lá dentro que eles começavam a brigar contra ele mesmo. Aí quando Deus começava a entrar na guerra, aí os adoradores começavam vendo a bagaceira, como diz o nordestino, os inimigos se matando. Aí os adoradores só viam a lança sendo jogada para cima, arcos sendo quebrados, carros sendo jogados no fogo. Aí a turma da frente olhava para trás e começava a rir. E olhava, enchia o peito e dizia, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, pelo que nós não deveremos temer coisa alguma. Ainda que a terra se mude e os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza, mas aí dá esperança, enquanto tiver adoração, a esperança ao rio cujas correntes alberga o santuário de Deus, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não vai ser abalada. Ele me ajudará até o romper da manhã, a vitória vem. A frente parava, a de trás começava a dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aí a turma da frente olhava e dizia, vinde, vinde, vinde ver o que o nosso Deus está fazendo na terra. Os reinos se travesseram e a terra se moveu, o nosso Deus levantou a voz e a terra se derreteu. É ele, ele está quebrando o arco, ele está cortando lança, está jogando os carros dentro do fogo. Aí o profeta entrava e dizia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu vou ser exaltado entre a terra, eu vou ser exaltado entre as nações. Mas agora o santuário destruído. O salmista no Salmo 79 ele diz, Senhor, transformaram Jerusalém em um montão de pedras, os muros e as portas queimadas, e agora sendo arrastados como escravos para a Babilônia. A Bíblia diz que Edomitas, as nações vizinhas, o salmista no Salmo 79
assim. Porque a Bíblia diz que os vizinhos olhavam do alto da montanha e viam o massacre e começavam a gritar: acaba, arrasa com eles, Nabucodonosor, nunca mais eles voltarão a existir, acabou, e fariam a vergonha para Israel. Levados para a Babilônia, no meio da desolação, Jerusalém arrebentada, e Jeremias começa a chorar. Jeremias diz: Senhor, lamentações invadiram a tua herança, a nossa casa passou a estranho, e a nossa terra forasteira. Senhor, eles mataram os príncipes nas portas e não respeitaram os nossos velhos. Os nossos jovens pararam de cantar, não tem mais adoração. O cântico deles tornou-se lamentação. Os adolescentes estão gemendo, a coroa caindo da nossa cabeça. Converte-nos a ti e nós nos converteremos. Renova, Senhor, renova os nossos dias como Deus. Mas para ter arrependimento, para ter avivamento, tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento. Para ter avivamento, tem que reconhecer que é Ele que faz, é Ele que tira, é Ele que dá, é Ele que bota, é Ele que cava, é Ele que dá, é Ele. Agora levados para a Babilônia. A decepção foi tão grande que eles chegaram em Babilônia sem perspectiva de voltar jamais. Pegaram os instrumentos de adoração e penduraram nos salgueiros que lá havia. Agora de livres a escravos, e a vergonha consumia Jerusalém destruída. A Bíblia nos mostra no Salmo 137 que depois de vários anos, quando vai se aproximando quase 70 anos, eles acordam um dia diferente. Eles acordam um dia e começam a chorar. O Salmo 137 diz que naquele dia bateu a saudade do avivamento. A ficha caiu do que eles perderam. Aí a lágrima voltou. As lágrimas desceram. Me permita, pastor, fazer uma ilustração, só para dar sentido ao que eu quero dizer. Tecladista, vem cá, por favor, me ajuda aqui. As lágrimas caíram e eles começaram a chorar. E o salmista escreve: qual era o motivo do choro? Lembrando-se de Sião, lembrança de Jerusalém. Aí no meio das lágrimas, os adoradores, sem suportar, o Salmo 137 diz que eles correram e foram para a beira do rio chorar. Chegaram na beira do rio, colocaram o joelho no chão e botaram a cara no pó. O bonito de Deus é que Ele dá corda, vai. O problema é quando a corda estica. Agora com a cara no chão, e para a maior vergonha, o salmista diz que os soldados que os levaram cativo aproveitavam a situação e diziam: cantem agora! Um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, cante agora! Eles chorando começavam a gritar: como podemos nós cantar estando nós em terra estranha? Pensamento meu, um daqueles músicos não aguentou a pressão e chorando, o salmista diz que ele faz uma oração: oh Jerusalém, Jerusalém, minha maior alegria, como eu posso me esquecer de ti? A minha mão se esqueça da minha direita e a minha língua se espegue ao paladar. Eu vou pegar os meus instrumentos e no meio do cativeiro eu vou adorar.
ainda há esperança. Se fosse hoje, ou talvez na época, eles começaram em Babilônia a cantar esse hino: chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aí os outros vão chegando, aí os outros vão adorando, a igreja, Babilônia não é lugar de dor, Babilônia não é lugar de violência, Babilônia não é lugar de derrota. Aí a Bíblia diz que o Deus que habita no meio dos louvores não aguenta. O Deus do meio dos louvores chega lá, o quebrantamento e as lágrimas. E ele faz o que prometeu a Isaías: eu tomarei o meu servo Ciro e farei vocês voltar. Mas, Senhor, nós estamos em uma região difícil. Trouxeram o nosso ouro, trouxeram as nossas ofertas, trouxeram os utensílios e colocaram num túnel subterrâneo. Porta de bronze, Senhor, ferrolho de ferro. Como a gente vai voltar envergonhado? Não se preocupem, é eu que faço. Eu vou planear os caminhos tortuosos e vou fazer vocês voltar para Jerusalém. Eu vou explodir, eu vou quebrar o serrolho de ferro e eu vou explodir a porta de bronze e vou dar de novo a vocês os tesouros escondidos, para vocês saberem que fui eu que chamei vocês pelo nome. Vai voltar. A Bíblia diz, a história diz que o ensino tocado por Deus, ele faz uma propagação, uma convocação. Quem dos judeus querem voltar para Jerusalém, para recomeçar? Cerca de 50 mil judeus se despropuseram. O bonito é que a história diz que o rei Ciro, como Jerusalém estava desolada, pegou as melhores sementes da Babilônia e cada família recebeu um saco escorrendo pela boca para recomeçar em Jerusalém. Agora imagina, com as sementes nas costas e os instrumentos nas mãos, já vem eles voltando quando ninguém acreditava mais. O impacto foi tão grande que gerou um hino, porque eles dizem que quando as nações da montanha viram, olhavam para baixo e viam os judeus voltando, eles não acreditaram. Aí eles começaram a dizer: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, o Salmo 126, e nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Aí eles diziam, as nações vendo diziam: grandes coisas fez o Senhor a esses. Aí ele dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos elegendo. Dá para você pregar comigo, para interagir? Diga para quem está ao seu lado: estou voltando. Tem que voltar.
Ele estava dizendo: lembra quem você era? Lembra como eu te usava? Lembra aonde tu estava? Lembra? E volta para o começo. Volta para onde tudo começou. Volta a praticar as primeiras obras. Agora eles chegam em Jerusalém. E a terra estava árida, seca. Aí eles vão para o vale produtivo e começam a cavar para recomeçar a plantação. Aí o arado tinha dificuldade, a semente não germinava. Aí eles começavam a chorar e pedir a Deus que mandasse chuva, como no Negev, que era um monte de sazonal, ou seja, um período era tão chuvoso que era lindo, o outro período era seco de doer. Aí eles lembrando, diziam: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negev, manda chuva, Senhor. O Senhor diz: não vou mandar chuva, cavem, porque aqueles que com lágrimas semeiam, aqueles que andando, chorando, vão plantando a semente, com certeza voltarão com seus mortos. Diga para quem está ao seu lado: a terra está certa, filho. A ordem é cavar. Eu tenho um amigo, o pastor Carlos Henrique. Ele disse: congrega no nosso estado, pastor auxiliar da cidade de Arapiraca. E a mãe dele era dirigente do ciclo de oração. Ele adolescente, ele ainda tem hoje 27 anos, mas ele tem 15, 16 anos. Ele se envolveu com droga, totalmente perdido, um adolescente. E a mãe não saía do joelho. Quando dava por volta de 1 hora da manhã, a porta era arrombada, ele empurrava com o pé e caía na sala drogado. Aí a mãe levantava os joelhos, ia onde ele estava e dizia: isso é jeito de um pregador chegar em casa? No outro dia ele chegava pior. A mãe levantava e dizia: isso é jeito do missionário de Deus chegar em casa, meu filho. Demorou cerca de 2 anos, ele passou pela Assembleia de Deus, o Espírito Santo pegou ele. Voltou agora de Genebra como missionário, está no nosso estado, dando glória a Deus. Então diga: não reclame, cave. Mas não tiveram paciência. Não tiveram paciência. O tempo passou e resolveram voltar para Suzã, terra do cativeiro, para visitar os parentes, algumas famílias. E quando eles voltam, quem vem no meio? Hanani. Quando Hanani chega em Suzã, encontra quem? Neemias, chorando de saudade, de notícias. Aí Neemias diz: Hanani, como é que estão os irmãos que se escaparam do cativeiro? Como é que está Jerusalém? Me conta. Aí Hanani começa a chorar e dizer: Neemias, Jerusalém está uma vergonha. Os muros derrubados, tudo, as portas queimadas, e os irmãos estão em miséria. Aí Deus toca em Neemias, não vou ter detalhe, mas Neemias, Deus usado por Deus, vem para Jerusalém. Para quê? Para recomeçar. O interessante é que quando ele chega em Jerusalém, ele vai dar uma vistoria na área, porque para ter avivamento tinha que tapar as brechas, para ter glória, sacrifício, tinha que jogar o samaritano para fora, que já era populosamente grande, e o Sanballat tinha influência administrativa lá dentro. Aí ele vai do lado sul, só encontra monturos e pedras queimadas. Ele vai para o lado norte, só encontra monturos e pedras queimadas. Na ótica humana era impossível. Aí ele, quando conta para os irmãos que era hora de recomeço, não tinha nada novo, não tinha matéria-prima, não tinha uma pedreira por perto, tinha que recomeçar com aquele bagulho. Aí os irmãos disseram: não vai dar certo.
Aí ele motivando diz: o Deus do céu, meus irmãos, vai nos fazer prosperar, vamos meter a cara. E começaram a levantar, tapando as brechas. Quando o muro vai chegando a uma certa altura, aí alguém vai contar a Sambalate. Um puxa-saco corre lá e diz: Sambalate, os judeus estão recomeçando, estão tapando as brechas, e se eles conseguirem, vão jogar a gente para fora, e o perigo é o Deus dele voltar para lá de novo. Aí Sambalate, irado, o texto lido, ficou furioso, reuniu logo o exército, chamou seus irmãos, chamou Tobias e foi para Jerusalém para ver a obra, pronto para proibir. Quando ele chega em Jerusalém, que olha, aí ele era bom de construção civil, ao contrário de Neemias era bom de fé. Aí quando o Sambalate vê a matéria-prima que os judeus estavam tapando as brechas, aí ele não aguenta. Aí ele começa a zoar, começa a zombar, começa a gargalhar, olhava um para o outro, começava a rir. Aí ele diz: o que é que estão pensando estes fracos judeus? Eles estão pensando que isso vai ser permitido? Eles estão pensando que vão oferecer sacrifício de novo aqui dentro? Eles pensam que vão fazer ressurgir dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E ele estava coberto de razão. É aqui que a realidade diz que quando a voz contrária está com razão, acabou. Por que Sambalate estava com razão? Porque a geologia diz que os muros de Jerusalém eram feitos de pedras calcárias. E os geólogos afirmam que a pedra calcária, quando leva fogo, perde a consistência, não presta mais para nada. Isso implica dizer, a visão de Sambalate, com toda razão, era que quando os judeus colocassem uma pedra em cima da outra, a de baixo não aguentava e se desfazia. Foi por isso que Tobias, no versículo 3, disse: deixa Sambalate, deixa eles construir, porque se eles conseguirem vir uma raposa bater, o muro cai. A vergonha foi tão grande que Neemias, no versículo 4, disse: Senhor, faz essa vergonha voltar para eles. É aqui que eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Você lembra que eu disse que nós não somos super crentes nem super-heróis, e que o tempo rouba alguma coisa, e quem de nós muitas vezes não já pensou em desistir? Mas nessa noite eu estou aqui para te provocar e dizer que é noite de recomeçar. Eu não sou invencionista, eu não sou pentecostal, eu sou conservador. Pastor Samuel e alguns sabem quem é o meu pastor, pastor Zené. Mas só para interagir, diga para quem está ao seu lado: esta noite eu vou recomeçar, e vai ser com as pedras queimadas. Mais. É quando todas as circunstâncias são contrárias. É quando todos dizem: eu quero ver, a raposa vai derrubar. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu passei umas 2 horas de joelho hoje à tarde, chorando, e Deus falava no meu coração: continue dizendo que eu ainda trabalho com pedras queimadas, eu ainda trabalho com pó e transformo concreto armado, eu ainda faço estrutura. Você está entendendo? Me permita, pastor Samuel e os demais companheiros, recapitular algo que eu disse aqui na primeira vez que eu vim, que o Espírito Santo faz descer o meu coração, porque alguém precisa ouvir. Só para dar razão a você, quando eu me converti, saí do futebol, cheguei na igreja, achei que ia ser tudo bom, como é. E num culto normal, uma igrejinha 6x8,
Um culto eu fui, o pregador mandou eu ficar de pé, dentro do canavial, interior da cidade de Rio Largo. Fica de pé, Genivaldo. Deus está mandando eu te dizer que te prepara, que tu vai cruzar os oceanos, porque Ele tem um grande avivamento através da sua vida. E foi Ele que te escolheu, não se meta besta. E o Brasil vai ser pequeno para você andar. Ó, pastor Samuel, com toda sinceridade diante de Deus, sabe qual era o meu sonho? Tinha muitos meus amigos que criaram-se junto comigo, que migraram para São Paulo. E o meu sonho era conhecer São Paulo. Era um sonho de consumo. Mas eu era muito pobre, cortador de cana ruim. A notícia impactou a igrejinha. Era tão tal que depois de 3 dias um grupo de crentes foi na minha casa e disse: Geno, a gente está preocupado com você. O que é que houve? Aquele culto de domingo, a gente vai te dar um conselho, senão tu vai ficar decepcionado. Por quê? Não acredita naquilo que o pregador disse, não. Aquela profecia foi errada. É da carne. Eu disse: mas por quê, irmãos? Ele disse: porque tu tem 3 grandes defeitos, Genival, que é impossível acontecer aquilo. Quais são os teus defeitos? Tu é pobre demais, tu é analfabeto, e para piorar você é preto. E sabe o que é que mais dói? É que eles estavam com a razão. Aí eu me enclausurei, passei a noite sem dormir. No outro dia eu disse: então eu vou voltar para o futebol. Lá fora já diziam que eu não valia o que comia, e eu vim aqui, ninguém acredita mais. Para que eu estar aqui? Aí eu resolvi orar meia hora no outro dia na igrejinha, para agradecer e nunca mais voltar. Só que deu meia hora, eu não consegui me levantar. Deu 9, deu 10, deu 11, deu 12, me levantei 4 horas da tarde. Mas disposto a não voltar mais. Quando eu vou voltando para casa na oração, aí uma adolescente crente vai correndo: Geno, Geno, Geno. Pois não, filho, vai para casa não, está acontecendo um problema que foi: tua menina saiu passando mal, está lá no posto médico. Eu parti para o posto médico. Quando eu cheguei lá, o médico me disse: entra. Quando eu entrei, disse: filho, eu fiz o que pude, mas não deu para salvar sua filha. Ela já chegou em óbito. Prepara o funeral, leva ela para casa. Não tinha prazida, não tinha plano funerário. Aí eu peguei a menina no colo de 9 anos, minha esposa gritando atrás de mim, e na rua que eu pregava todos os dias. Quando eu fui entrar para casa, aí o Espírito Santo bradou aqui dentro. O Espírito Santo disse: vai para casa fazer o quê? Vá para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar que eu não dependo da opinião do homem para fazer o que eu quero. Eu não dependo da visão do homem para fazer o que eu determinei. Vai para lá! Eu passei direto, lugarzinho pequeno, fazenda. Aí foram dizer ao médico, ele doidou, foi para casa não, foi para a igreja, doutor. Eu sei que eu entrei da igreja, tinha deixado a porta entreaberta. Quando eu caí na frente do púlpito, era só 8 metros. Quando eu caí na frente do púlpito, eu comecei a gritar: acabou, acabou, acabou. Aí a voz de Deus encheu o santuário. Fui eu que te trouxe aqui, meu filho, para te dizer que eu acredito em quem ninguém acredita mais. E eu quero te dizer que fui eu que te tirei do monturo, e você vai sentar entre os príncipes como eu prometi. E para você saber que eu sou fiel, olha o que eu vou fazer. Quando ele disse assim, a menina deu um pulo no meio da igreja e começou a correr: pai, 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 pai. Deus ressuscitou a minha filha. O médico regalou os olhos: o que é que houve? A menina correndo. Eu enchi o peito, agora crente até o tutano. O Senhor disse que a minha menina morreu, mas o Jesus dos crentes ainda é vivo, ainda faz o que ninguém.
O Espírito do Senhor está levantando alguém em mistério nesta noite e está fazendo coisas grandes e novas. O inferno projetou esfriamento e desânimo para a minha igreja. Nuvens negras foram enviadas para algumas regiões deste país. Mas eu estou no controle, diz o Senhor. E nesses últimos dias estou trazendo um avivamento como nunca houve na minha igreja. E já repreendi as nuvens de trevas e transformei em um grande poder de glória. E estou tirando pedra do altar que queima como fogo e estou sacudindo no meio da minha igreja. E esta cidade vai ser impactada pelo grande avivamento da minha parte, e vidas que estão no anonimato vão sair para um grande avivamento, e como prova que estou no meio de vós, recebam a apoteose do meu Espírito em vosso meio, diz o Senhor desta igreja. Não demorou muito. Noite de recomeço. É noite de recomeço. Não demorou muito. Sambalat ouviu os gritos vindo de Jerusalém. Foi tão poderoso que ele ouviu de Samaria. Só se ouvia glória, Hosana, Kadosh, Kadosh, aleluia. Aí ele pergunta: que barulho é esse? Aí diz: está vindo de Jerusalém. O que é que está acontecendo? O muro está em cima. E esse barulho? A glória do Deus dele voltou para lá e eles estão dando um culto de ação de graça lá dentro. Diga comigo, pastor Genival. Repita comigo, quer capítulo, pastor Genival. Mais forte, pastor Genival. Se alguém pensou que eu ia desistir, que eu estava acabado, diga: quebrou a cara, porque vai ter que me engolir. E se quiser engolir, vai engolir a gente de braços abertos, dando glória, dizendo que ele é bom. Eu vou recomeçar. A glória dele, ele é bom, sua bondade dura para sempre. Fique de pé, por favor. Deixa o Espírito Santo te tomar aí agora. Dá para irmãs cantar aquele hino só elas uma vez. A adoração, eu vim para adorar. Enquanto a gente adora nesta noite, adora ele. Vai esquecendo tudo lá fora. Vai esquecendo por um instante esta hora bendita. Vai, mas adora, dá lugar. Morreu Sambalat, morreu Tobias.
teu lado, se for do mesmo sexo, com todo respeito hierárquico, vira para ele assim, ó, frente a frente, vira para ela e diga para ela: meu querido, diga para ele, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos recomeçar. Vamos voltar para o começo. Porque você não é um projeto falido. Você é um projeto em execução para um grande avivamento. E ninguém vai